Damas e cavalheiros, bem-vindos. Vamos ver hoje o modelo mais importante da probabilidade, que é aquele dali. A curva normal ou curva de Gauss, ou modelo normal gaussiano, tanto faz. Para ter uma ideia de como esse modelo é importante, ali está a curva no logotipo da Associação Brasileira de Estatística e também, um pouco mais discretamente, no logotipo da Associação Americana de Estatística. Por que esse modelo, essa curva, são tão importantes? Há várias razões, algumas mais simples, outras mais complicadas. Para começar, vamos ver hoje algumas dessas razões mais simples e também como esse modelo funciona e como ele pode ser usado para calcular probabilidades. A primeira razão pela qual esse modelo é importante é que existem várias variáveis naturais, variáveis do mundo real, que têm distribuições que seguem pelo menos aproximadamente o modelo normal. Por exemplo, esse é um histograma com as alturas de 205 alunos de cursos de Estatística e Probabilidade, só os homens. E essa é uma curva normal com a mesma média e o mesmo desvio padrão dos dados sobreposta ao histograma. Esse outro histograma representa as alturas numa amostra de 351 mulheres inglesas idosas num estudo sobre osteoporoses. E essa é a curva normal ajustada nos mesmos dados. Mudando agora de área. Esse histograma mostra as temperaturas médias anuais num período de 60 anos na cidade de New Haven, Estados Unidos, e a curva normal ajustada sobre os dados. Por último, esse histograma mostra 123 medidas da velocidade da luz feitas pelos ingleses Michelson e Morley no século XIX. Todos esses histogramas são mais ou menos simétricos e têm, pelo menos aproximadamente, esse perfil de um sino que é típico do modelo normal. Uma outra razão pela qual o modelo normal é importante é que ele pode servir de aproximação para vários outros modelos se a amostra for grande ou o número de repetições for grande. Por exemplo, se eu pego um dado como esse daqui, tetraédrico com 4 faces, lanço esse dado várias vezes e conto quantas vezes ele cai com o vértice 1 para cima. Esse número de vezes vai ser uma variável de distribuição binomial. Se eu lanço o dado 5 vezes, o número de vezes em que ele mostra o vértice 1 vai ser esta distribuição aqui, bem assimétrica. Agora, se eu lanço o dado 100 vezes, a distribuição de probabilidade dessa variável vai ser essa. Dá para ver que a forma se aproxima bem da normal. Isso é útil porque, às vezes, quando o número de tentativas é muito grande, vale mais a pena usar a curva normal para calcular um resultado aproximado do que usar as fórmulas do binomial para calcular um resultado mais preciso. Uma outra propriedade interessante da distribuição normal é que, se duas variáveis têm distribuições normais e eu somo as duas, essa soma vai ser uma variável que também tem distribuição normal. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Na verdade, o modelo normal é o único que tem essa propriedade. Por exemplo, se eu lanço um dado comum, os resultados possíveis são os números inteiros de 1 até 6 que têm essa distribuição de probabilidade. Uma distribuição uniforme, todos os valores com a mesma probabilidade 1/6. Se eu lanço um outro dado, o resultado será uma outra variável com a mesma distribuição uniforme. Se eu somo essas duas variáveis, a soma será uma variável com uma distribuição que não tem nada a ver com uniforme. Será uma distribuição com uma forma triangular, como já vimos em vários outros vídeos. Agora, se eu tenho uma variável de distribuição normal e somo com uma outra variável que também tem distribuição normal, essa soma será uma variável de distribuição normal. Por exemplo, se sorteio duas mulheres daquela população de mulheres inglesas que eu mencionei antes e somo suas alturas para calcular a média, essa soma vai ser uma variável de distribuição normal. Existem ainda outras propriedades interessantes, mas essas vão ficar para outro dia. Agora, quem criou esse modelo e para quê? Parece que a primeira aparição desse modelo foi num trabalho dele, de Moivre, publicado em 1733. De Moivre estava estudando o binômio de Newton e queria saber o que acontece quando aquele n no expoente tende para infinito, e chegou numa primeira aproximação da curva normal. Mas de Moivre aparentemente estava mais interessado na álgebra e não na probabilidade e não levou isso muito adiante. Quem geralmente é considerado o criador desse modelo foi aquele ali, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss. Em 1809, ele estava estudando os erros de medições na astronomia e conseguiu dados da posição do asteroide Ceres
medidos em vários observatórios da Europa. E comparando esses resultados, ele observou que as medições da posição do asteroide no mesmo dia, na mesma hora, feitas em observatórios diferentes, nunca concordavam entre si. Sempre havia diferença entre elas. Gauss estudou dados de várias fontes e notou que seguiam sempre um padrão que pode ser visto num gráfico. Suponha que cada um desses pontos representa uma medida feita por um astrônomo diferente no mesmo dia e na mesma hora. Gauss viu que, apesar de medirem a mesma coisa, cada astrônomo conseguia um resultado diferente, um número diferente. Pondo esses números num gráfico, dá para ver que eles se agrupam em torno de uma média, formando uma figura mais ou menos simétrica. Essas aqui são medidas de uma outra variável e o gráfico mostra aproximadamente a mesma forma. E também essas medidas de uma terceira variável. Dá para ver que a distribuição desses dados segue uma mesma forma simétrica e parecida com o perfil de um sino de igreja. Um ano depois de Gauss, em 1810, Laplace publicou um teorema que dizia que, se eu tiro uma amostra de uma população qualquer, a média dessa amostra vai ser uma variável cuja distribuição se aproxima da normal se a amostra for grande. Esse teorema é uma das bases da estatística e, por causa dele, a curva normal se tornou famosa. Vamos ver agora como funciona a matemática dessa curva, qual é a sua função de densidade, valor esperado e variância. Gauss criou essa curva como modelo para os erros de medida, com essa função de densidade. A variável é, em geral, representada por z, em vez de x. Vou mostrar daqui a pouco a razão disso. Duas coisas interessantes a notar sobre esse modelo. Primeiro, uma curiosidade. Ele foi o primeiro modelo que reuniu numa mesma fórmula as duas constantes mais importantes da matemática, o π e o número de Euler, o e. Segundo, que esse é um modelo exponencial. A variável z está no expoente. Mas é diferente do modelo exponencial que vimos antes, no vídeo probabilidade 33, porque a variável aqui está elevada ao quadrado. Numa função exponencial simples como essa, se a variável está no expoente, com sinal negativo, o resultado é uma curva que está sempre decrescendo. Mas numa função como essa, com a variável x com sinal negativo, mas elevado ao quadrado, a curva sobe quanto x é negativo e desce quanto x é positivo. Por quê? Porque, se o valor da variável x é elevado ao quadrado, os valores positivos continuam sendo positivos, mas os valores negativos passam também a ser positivos. Por isso, repetindo aqui essa função, para x igual a menos 1, a variável vai ser y igual a 2 com expoente menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, isso vai ser 2 elevado a menos 1. Agora, se x é igual a mais 1, y vai ser 2 elevado a menos 1 elevado a 2, o que é 2 elevado a menos 1 também. Portanto, os dois resultados são iguais e iguais a meio. Portanto, a densidade para x igual a menos 1 é igual à densidade para x igual a 1. A densidade para x igual a menos 2 é igual à densidade para x igual a 2. Esse lado da curva com os x negativos vai ser simplesmente um reflexo no espelho dos valores do outro lado com os x positivos. Voltando agora à curva de Gauss. O valor esperado, que é zero, está ali, é o ponto central da curva. Mas o que são aqueles números que estão no eixo horizontal? Que variável que é aquela? Aquela variável é a distância de cada ponto em relação ao centro da curva, mas medida em desvios padrões, usando desvio padrão como unidade de medida. Nós já vimos desvios padrões naquele vídeo ali, o probabilidade 28, mas vamos dar uma recordada rápida aqui. O desvio padrão é uma das medidas de medir a dispersão de uma variável, quer dizer, medir quanto que os valores estão dispersos, espalhados em torno da média. Vamos usar esses dados sobre o número de crianças em cada casa de um bairro obtidos em um recenseamento. A ideia básica seria medir a distância de cada ponto em relação ao centro do gráfico, tirar a média dessas distâncias e usar essa média como uma medida de dispersão. Primeiro temos que calcular a média para saber onde está o centro do gráfico. Esses aqui são os dados, são 8 casas, uma com 5 crianças, uma com 0 e uma com 2 e assim por diante. Vou pôr esses números em ordem para facilitar. Para calcular a média x barra,
vou somar esses números todos e dividir por 8, o que dá 24 sobre 8 igual a 3. Vou marcar esse 3 aqui no gráfico. Vamos tirar agora a média das distâncias de cada ponto em relação ao centro. Essas distâncias são chamadas de desvios e essa medida vai ser representada por d barra. O primeiro ponto está no 0, o desvio dele em relação ao centro é 0 menos 3. O segundo ponto, a 3 pontos no 2, o desvio deles em relação ao centro vai ser 2 menos 3, que aparece 3 vezes, e assim por diante. Fazendo essas contas, isso dá 0 menos 3 igual a menos 3, 2 menos 3 igual a menos 1, etc. Somando isso tudo agora, isso dá 0. Isso não é nenhuma surpresa. A média dos desvios sempre vai dar 0, porque os desvios positivos anulam os desvios negativos. É por isso que a média é considerada como o centro de uma distribuição. Ela é o ponto de equilíbrio, porque os desvios dos pontos que estão acima da média compensam os desvios dos pontos que estão abaixo da média. Bom, se essa soma dos desvios sempre dá 0, isso não serve como medida de dispersão, vou apagar esse d barra. Se isso não funciona, uma ideia seria a de usar os módulos dos desvios para sumir com sinal, mas isso não é muito comum porque os módulos dificultam a matemática. Uma ideia melhor é elevar todos esses desvios ao quadrado para sumir com sinal. Calculando de novo, 0 menos 3 dá menos 3 elevado ao quadrado, 9. 2 menos 3 e menos 1 elevado ao quadrado é 1 e assim por diante. Somando tudo, isso dá 32 sobre 8 igual a 4 crianças. Isso que calculamos pode ser resumido nessa fórmula aqui. Calcular a distância de cada ponto xi em relação à média e elevar ao quadrado para todos os valores de xi, com i variando de 1 até n, e depois dividir isso tudo por n. Essa medida é a variância, que é muito usada na estatística e probabilidade, como você com certeza já notou, mas tem a desvantagem de ter como unidade o quadrado da unidade do variável original, o que pode complicar as coisas. Por isso, uma ideia é tirar a raiz quadrada da variância e calcular um s, que é a raiz quadrada de s ao quadrado, o que no caso vai dar 2 crianças. Esse s é o chamado desvio padrão e seu símbolo é a letra S, a inicial do nome em inglês Standard Deviation. Na estatística e probabilidade há uma convenção. As estatísticas de uma amostra são representadas por letras romanas, como esse S e esse S ao quadrado. Mas as de uma população teórica são representadas por letras gregas, no caso, geralmente por sigma e sigma ao quadrado, que são as letras gregas equivalentes ao S. Voltando à curva normal, essa variável z é a distância de cada ponto em relação ao centro da curva, medido em desvios padrões. Esse ponto, por exemplo, ele está a 2 desvios padrões em relação à média. Aliás, é por isso que essa medida se chama desvio padrão, porque ela é o padrão usado para medir os desvios. A função de densidade que dá essa variável no eixo vertical é essa f de z, e os parâmetros desse modelo são média mu igual a 0, dá para ver no gráfico que a média é igual a 0, e desvio padrão igual a 1. Agora vamos ao que interessa. Como é que eu calculo as probabilidades usando esse modelo? Aquela fórmula ali é a função de densidade. Ela te dá a forma da curva, mas ela não dá a probabilidade. Se eu quero saber a probabilidade da variável assumir um valor entre 0 e 1, marcado naquela área ali, eu tenho que calcular aquela área. Teoricamente, eu faço isso integrando a função de densidade entre 0 e 1. Mas como isso não é nada fácil de fazer, na prática isso é feito de 2 outras maneiras. A primeira delas é usando tabelas, como aquela dali, que dão as probabilidades áreas aproximadas para cada valor da variável. Esse tipo de tabela a gente encontra em qualquer livro de estatística e probabilidade. Como exemplo, vamos usar essa tabela que dá a área do centro da curva, z igual a 0, até o valor de z escolhido. Os valores de z são representados por 3 dígitos, um inteiro e 2 decimais. Nessa primeira coluna, temos que procurar o inteiro e o primeiro decimal. Aqui nessa primeira linha, procuramos o segundo decimal. Vamos ver como usar essa tabela para calcular essas probabilidades. A primeira é a probabilidade de z estar entre 0 e 1. Essa probabilidade pode ser encontrada diretamente na tabela. Procuramos o inteiro e a primeira decimal aqui nessa primeira coluna, 1,0,
e o segundo decimal aqui nessa linha, 0. Na interseção, então, está a resposta 0,3413. Essa é a curva normal com a área entre 0 e 1 que já calculamos. O item B pede a probabilidade de Z ser menor do que 1, essa área de 1 para baixo. A probabilidade de Z ser menor do que 1 vai ser a soma dessa área que já calculamos, 0,3413, com essa área daqui, que é igual a meio. A probabilidade de Z menor do que 1, então, vai ser meio mais 0,3413 igual a 0,8413. O item C pede a probabilidade de Z ser maior do que 1, que é essa área daqui. Essa área vai ser igual à área total da curva, que é igual a 1, menos essa área azul, que acabamos de calcular aqui em cima. Portanto, a probabilidade de Z maior do que 1 vai ser 1 menos 0,8413, que é igual a 0,1587. O item D, a probabilidade de Z ser maior do que 1,45. 1,45 está por aqui, é essa área azul. Essa área vai ser igual à área total da curva, que é igual a 1, menos essa área daqui, que é a soma dessa área de menos infinito até zero, que é igual a meio, mais essa área daqui, que nós temos que olhar na tabela. A probabilidade de Z ser maior do que 1,45, então, é igual a 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que zero, e a probabilidade de Z está entre 0 e 1,45. Essa probabilidade aqui é fácil, igual a meio. E essa probabilidade aqui agora, nós temos que olhar na tabela. Procurando 1,45, 1,4 aqui na primeira coluna e o 5 na segunda decimal, dá esse resultado, 0,4265. Substituindo esse resultado aqui, a resposta vai ser 1 menos meio mais 0,4265, o que é 0,0735. A resposta, então, a área nesse ponto da curva é 0,735. Essa aí, então, é a função de densidade da curva normal, criada por Gauss e depois modificada um pouco. Esse modelo é chamado de normal padrão, o que tem média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. E aquela tabela que nós acabamos de usar só serve para esse modelo, com essa média e com esse desvio padrão. Mas o que acontece se os parâmetros, a média e o desvio padrão, forem diferentes, não forem 0 e 1? Os parâmetros são os números que dão a forma da distribuição, a forma do gráfico. A média é chamada de parâmetro de localização, porque ela diz onde que fica o centro do gráfico, o centro da figura. Se eu mexer na média, eu faço a figura andar para cima ou para baixo no eixo horizontal. E o desvio padrão é chamado de parâmetro de escala. Se eu mexer nesse parâmetro, se eu aumentar, a curva fica mais espalhada, mais alargada. E se eu diminuir, a curva fica mais estreita. Vou mostrar aqui 3 distribuições normais que têm variâncias iguais, todas iguais a 1, e médias diferentes. Essa primeira tem uma média igual a menos 2 e variância 1. Essa notação quer dizer que é um modelo de distribuição normal, esse n é de normal, com média menos 2 e variância igual a 1. Tome cuidado porque esse segundo número no parênteses é sempre a variância, não é o desvio padrão. Essa daqui é uma normal padrão de média 0 e variância 1, e essa daqui é uma normal com média 2 e variância 1. A localização da curva muda quando a média muda, mas a forma dela permanece sempre a mesma. Agora, se eu fizer o contrário, manter a média fixa, mas mudar a variância, vai ser a forma da curva que vai mudar. Vamos ver 3 curvas com média igual a 0. Essa aqui tem uma variância igual a 4, quer dizer, desvio padrão 2. A curva fica mais aberta, mais espalhada. Essa aqui é uma curva normal padrão com média 0 e desvio padrão 1. E essa daqui uma curva normal com média 0 e desvio padrão 0,25, o que quer dizer desvio padrão meio. Essa última curva, que tem a menor variância, fica mais estreita. É claro que a altura da curva também muda. Se a curva é mais estreita, como essa daqui, mas tem a mesma área que as outras, lembre-se que todas as curvas têm que ter uma área igual a 1, essa curva vai ter que ser mais alta, a densidade vai ser maior. Para terminar, se eu mudar os dois parâmetros ao mesmo tempo, mudam tanto a localização da curva quanto a sua escala. Essa aqui é a normal padrão com média 0 e variância 1. Essa aqui é uma normal com média 3 e variância 0,25. E essa aqui é uma normal com média 5 e variância 9.
As três curvas têm localização diferente e as três curvas têm formas bastante diferentes. Vamos ver agora um problema com dados reais. Segundo dados do Centro Nacional para a Estatística de Saúde, as mulheres americanas adultas têm uma altura que é uma variável com distribuição normal, com média 162,3 centímetros e desvio padrão 6,6 centímetros. Se eu sorteio uma mulher dessa população, qual a probabilidade dela ter mais de 170 centímetros de altura, mais de 1,70 m? Para calcular essa probabilidade usando aquela tabela da distribuição normal padrão, eu vou ter que modificar essa variável para ela ficar similar à normal padrão. Eu vou ter que modificar a variável fazendo o que em matemática é chamado de uma translação e um reescalonamento da variável. Os parâmetros da curva normal vão ser média 162,3 centímetros e desvio padrão 6,6 centímetros. Esse é o gráfico onde estão marcados a média, um pouco mais do que 160, e o ponto que nos interessa, 170 centímetros. Queremos calcular a área acima de 170. Essa aqui no canto é a curva normal padrão. Para que a gente possa calcular essa área acima de 170 usando a tabela da curva normal padrão, vamos ter que modificar essa curva. Primeiro, vamos ter que transladar a curva, quer dizer, empurrá-la para baixo até que a sua média coincida com a média dessa curva aqui. Essa é a curva de novo, e agora eu dei um zoom na figura, alarguei para ficar mais fácil de ver. O centro da curva, a média, é 162,3 centímetros. Vou marcar agora outros pontos no eixo horizontal, não aqueles que estavam na figura original, mas os que vão interessar mais. Primeiro, o ponto que está a um desvio padrão acima da média. Em centímetros, ele vale 162,3 mais 6,6, igual a 168,9 centímetros. Esse outro ponto está a dois desvios padrões acima da média, 162,3 mais 2 vezes 6,6, o que dá 175,5. E esse terceiro ponto está 3 desvios padrões acima da média, 182,1. Do outro lado, esse ponto aqui está um desvio padrão abaixo da média, 162,3 menos 6,6, e assim por diante. Até agora não fizemos muita coisa. A curva continua com a mesma média, 162,3, e o eixo horizontal continua sendo a altura da mulher em centímetros. A primeira coisa que temos que fazer agora é criar uma nova variável que tenha a média zero. Isso é fácil, é só subtrair 162,3 de cada um desses números. Quer dizer, criar uma variável x menos média, x menos 162,3. Esse ponto aqui vai ser zero, esse ponto aqui, 168,9 menos 162,3 é igual a 6,6, esse aqui menos a média, 13,2, esse aqui menos a média, 19,8 e assim por diante. Isso que fizemos aqui foi uma translação. Empurramos a curva para a esquerda, fizemos a curva se mover 162,3 para a esquerda. Mas não mexemos na escala. As unidades das variáveis dos dois eixos horizontais continuam sendo centímetros. Agora vamos reescalonar o gráfico, quer dizer, mudar sua escala. Ao invés de marcar a posição dos pontos em termos de centímetros de distância em relação ao centro, vamos marcar em termos de desvios padrões de distância em relação ao centro. Para fazer isso, é só dividir cada número desse pelo desvio padrão. Criamos então uma nova variável x menos a média dividido por sigma. Esse ponto, por exemplo, está a 6,6 centímetros da média, mas como 6,6 é um desvio padrão, esse ponto está a um desvio padrão da média. Esse aqui está a 2 desvios, esse aqui a 3 desvios e assim por diante. O que calculamos então aqui é uma nova variável x menos mu sobre sigma. Essa variável é geralmente representada por z e chamada de variável padronizada. Vamos pôr esse z aqui no eixo do gráfico. O que o problema pede agora é calcular a probabilidade de uma mulher ter mais de 170 centímetros. Quer dizer, calcular essa área da curva. Vamos primeiro apagar essas duas escalas que não interessam mais. O problema pede a probabilidade de x ser maior do que 170 centímetros. Para calcular isso, vou ter que calcular a variável z correspondente a esse ponto 170. Olhando no gráfico, dá para ver que vai ser alguma coisa por volta de 1,2.
Fazendo as contas, para x igual a 170, z vai ter que ser 170 menos a média dividido pelo desvio, média e desvio, o que dá aproximadamente 1,17. A probabilidade que me interessa, então, é igual à probabilidade de z ser maior do que 1,17. E essa probabilidade de z ser maior do que 1,17 vai ser igual a 1 menos a probabilidade de z ser menor do que 1,17. Essa probabilidade de z ser menor do que 1,17 é representada por essa área toda aqui na curva abaixo do 1,17. Essa área tem duas partes. Essa daqui de menos infinito até zero, que é igual a meio, mais essa daqui, que nós vamos ter que procurar na tabela. A área entre 0 e 1,17, olhando na tabela para 1,1 e final 7, isso dá 0,3790, levando esse valor, inserindo aqui e fazendo as contas, isso vai dar 0,1210, que é a probabilidade de uma mulher dessa população ter altura maior do que 1,70 m. Isso que nós vimos aí foi o básico sobre a curva normal e como ela pode ser usada para calcular probabilidades. Mas é claro que ainda há muitos detalhes interessantes e importantes que nós vamos ver depois. Além disso, eu disse no início do vídeo que há duas maneiras para resolver esses problemas. Uma delas é usando tabelas, como a gente fez aqui, e a segunda, acho que todo mundo já deve ter desconfiado, é usando isso, um computador com um programa de matemática ou de estatística. Nós vamos ver isso também, mas num outro dia. Por hoje ficamos por aqui, obrigado pela visita e até o próximo.